Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à sua dose diária de emagrecimento e hoje no episódio 117, em pleno sábado, eu vim falar para você qual é o limite diário de consumo de proteína. No episódio anterior, 116, eu falei do limite do carboidrato. Espero que você tenha compreendido. Se você ainda não assistiu, volte um episódio assim que acabar esse e assista o limite do carboidrato. Hoje eu vou falar o limite da proteína. Pois é, as proteínas também têm um limite, não significa que quanto mais proteína na alimentação, mais músculos você vai ter e mais saúde você vai ter. E o contrário também é a verdade, quanto menos proteína, não significa que você vai deixar de ser saudável porque está comendo pouca proteína. Tudo existe um limiar, tem um mínimo, tem um máximo e a gente precisa trabalhar dentro dessa faixa. Quando a gente começa a compreender qual é o objetivo do paciente, se é emagrecimento, se é ganho de massa muscular, tudo isso vai entrar no cálculo da quantidade de proteína que você, nutricionista, vai prescrever. Então veja, a recomendação mínima diária é 0,8 gramas por quilo. Então imagina aí que um paciente de 100 quilos, ele teria que consumir no mínimo 80 gramas de proteína, certo? Então 0,8 é a dose mínima. Uma pessoa que consome menos que 0,8 gramas de proteína por quilo, a curto ou a médio ou longo prazo, ela com certeza vai ter perda de massa muscular, vai ter problemas de saúde. Então o mínimo é 0,8. O ideal é o dobro disso. Quando a gente vai pensar em emagrecimento, quando a gente vai pensar em ganho de massa muscular, é interessante a gente trabalhar com no mínimo 1,6 gramas de proteína por quilo. E essa faixa, ela vai até um limiar de 2,2. Então, se você for pesquisar na internet, você vai ver que é padrão os nutricionistas prescreverem entre 1,6 e 2,2 gramas de proteína por quilo de peso do seu paciente, para que assim garanta um consumo adequado de proteínas, claro, visando o máximo de fontes possíveis, fontes animais e fontes vegetais, exceto aqueles pacientes que têm ou um tipo de alergia, ou então vivem, por exemplo, o veganismo, onde não consomem proteína animal e apenas as vegetais, enfim. Mas, em casos gerais, 1,6 a 2,2. Felipe, a gente pode passar de 2,2. Os estudos científicos eles não são muito bem claros e elucidados de quais os benefícios da gente passar de 2,2. Significa que passar de 2,2 você vai morrer, você vai ter um problema nos rins? Não, certo? Antigamente se associava que o aumento de proteína causava problema renal. Por quê? O aumento de proteína, a molécula da proteína tem uma substância chamada amina, é um grupo nitrogenado. Essa amina vai virar amônia no nosso corpo e a amônia é convertida em ureia. Então, quando o paciente fazia o exame de sangue, a ureia ficava lá em cima. E aí a gente sabe que a ureia é um dos marcadores de doença renal. Só que essa ureia aumentada em pacientes com alto consumo de proteína não era porque os rins estavam com problema, era pelo excesso de proteína. Então as pessoas associavam que a proteína causa dano nos rins, mas isso é apenas uma correlação, não é uma causalidade. Então a gente não tem esse dado de que aumentar a proteína causa problema renal. E aí já existem pessoas que consomem 2,5, já vi pessoas consumindo 3 gramas de proteína, principalmente quando a gente vai pensar em performance, usuários de esteroides anabolizantes. Então a gente ainda tem muitas coisas a serem compreendidas e perguntas a serem respondidas a nível de estudo científico sobre o máximo de proteínas possível. O melhor que você pode fazer é distribuir a quantidade de proteínas pelo seu dia de forma igualitária. Então, o que é recomendado? A cada refeição, você fazer entre 30 e 40 gramas de proteína. Então, imagine que você vai fazer 4 refeições, 30, 30, 30 e 30, 120 gramas de proteína, já atende basicamente quase toda a população em geral, exceto casos específicos de muito peso, ou então desnutrição, que aí a gente pode fazer uns ajustes, mas essa quantidade já satisfaz bem. Por que eu falo isso? Porque tem muita gente que pode colocar na cabeça, a Felipe disse que é 2 gramas de proteína por quilo, então eu vou comer toda essa proteína de uma vez só. Isso não vale a pena, porque o teu corpo não vai conseguir absorver tudo isso. Você precisa fracionar durante o seu dia
para que o seu corpo tenha a melhor absorção e o melhor uso da proteína. Tanto você que quer emagrecer, quanto você que quer hipertrofiar. E aí, Felipe, para emagrecer a gente aumenta a proteína ou diminui? E para hipertrofiar, a gente aumenta ou diminui? Na prática clínica, o que é utilizado? Para o emagrecimento, se reduz ao mínimo a proteína, utilizando 1,6 gramas se o paciente for obeso. Porque um paciente com muito grau de obesidade, né, um tecido adiposo elevado, ele dificilmente perde massa muscular. Então se sustenta apenas 1,6 gramas de proteína na obesidade. Se for apenas sobrepeso, o paciente precisa perder alguns quilinhos. Para que ele não perca massa magra, se aumenta essa proteína para 2, 2,2, para que além de dar saciedade, também preserve essa massa muscular. Para o paciente de hipertrofia, o foco não é nem tanto as proteínas, porque apenas 1,6 gramas de proteína já vai sinalizar a síntese proteica. O foco da hipertrofia é justamente o consumo do carboidrato, que eu falei no episódio de ontem. Então você não trabalhar apenas com 2, 3 gramas de carboidrato por quilo, você subir para 5, 6, 7 gramas, porque justamente é o que você vai fornecer de maior aporte energético para que o paciente, realizando a musculação, tenha sucesso na hipertrofia. Então veja como tudo se encaixa. Esse foi o episódio de hoje, onde eu fechei essa conclusão, fechei esse pensamento da carboidrato e da proteína para que você compreenda. Amanhã estaremos juntos aqui novamente. Espero que você tenha gostado desse podcast. Não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Conto com você.